boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Hora da Coruja e hoje eu quero perguntar para você, já imaginou viver em um país ou viver em uma sociedade onde você não tivesse que pagar impostos? Eu tenho certeza que você já imaginou isso, principalmente no mês de janeiro, não é isso, Paulo? Os dois filósofos, Sloterdijk e também o Nozick, já escreveram sobre isso, escreveram uma utopia sobre isso. E é sobre essa utopia, essas duas utopias que a gente vai conversar hoje. Utopias diferentes. Muito bem, muito diferentes. A gente está sempre aqui na Hora da Coruja falando que, criticando a sociedade, colocando problema, e a gente nunca coloca umas utopias um pouco mais modernas, um pouco mais contemporâneas, que pensa a sociedade um pouco diferente daquela do qual a gente vive, um pouco diferente do que a gente já viveu também, do socialismo, do capitalismo, né? E essas duas utopias dos dois filósofos são filosofias bem diferentes do que a gente já viu até então, não é? No caso do Robert Nozick, que é um filósofo americano falecido recentemente, a utopia que ele escreveu nos anos 70, ela até é, de certo modo, conhecida por outras vias. Porque as pessoas no Brasil se preocuparam menos com a parte filosófica e mais com a parte econômica das doutrinas que ficaram com o nome aqui entre nós de neoliberais. Isso. E o Nozick pertence a esse ramo, que, na verdade, nos Estados Unidos não aparece como uma ideia inicialmente conservadora, não aparece como uma proposta à direita, aparece como uma proposta que não é propriamente socialista, mas também não é uma proposta à direita. Por quê? Porque trata-se de uma ideia libertária, trata-se de uma ideia anarquista, digamos assim. Porque a gente se liberta do Estado, praticamente. Exatamente, porque ela tem como objetivo uma libertação do Estado. Ou seja, a ideia do Estado mínimo tendendo ao não Estado. E a ideia do Nozick é basicamente a ideia de que a sociedade não precisaria do Estado se a sociedade tivesse uma organização suficiente para ela própria se gerir. Não só se gerenciar, você pode até ter uma forma estatal de organização, mas a prestação de serviços, principalmente das instituições coletivas e sociais, não precisariam ser estatais. Você poderia dizer, bom, então implica-se numa privatização? Não necessariamente. Que você pode ter uma privatização, você pode ter o empresário com serviços, hospital privado, escola privada, universidade privada, setor de recolher o lixo privado, prisões privadas. Nós temos vários países com essas experiências. Sim. Mas o que o Nozick está dizendo este é um dos caminhos, mas ele não é o único. Porque você pode ter essa situação privada, mas você pode ter também situações onde você simplesmente tem, ao lado do privado, você tem o cooperativo. As cooperativas, você pode ter cooperativas também, que são uma reunião de pessoas em torno da manutenção de um certo serviço. Mas não só. E esse serviço seria gratuito ou não gratuito na Não. cooperativa? Não, então, aí que vem as gradações, né? Porque se você tem uma reunião de pessoas, essas pessoas podem ser, por exemplo, um conjunto de pessoas, digamos, filantropia. Sim. Uma parte sim, uma parte não. Mas você também não tem só isso. Você tem também as associações corporativas. Então aí não se trata da cooperativa, se trata de corporações. Por exemplo, um grupo de educadores se reúne para montar uma escola. Então aquela corporação tem várias escolas. Porque, veja, de alguma maneira, o pagamento disso tem que existir. Sim. Se é via Estado, se é via direta, isso aí Mas o grande problema o grande objetivo dessa utopia, do Nozick no caso,
filósofo americano dos anos 70, escreveu um livro com um título sugestivo, né, que tem a questão da anarquia, né, utopia como uma utopia anarquista, é que você, no limite, você escapa de dois mecanismos que a esquerda política não gosta de discutir, mas que é necessário discutir para todo e qualquer lugar. Qual? Quando você joga o dinheiro para o Estado, você tem dois problemas. Qual? O primeiro é a volta dele. Né? Você põe tanto e um tanto tem que gastar com a própria burocracia que o gerencia e outro tanto volta. Né? E esse gasto com a burocracia que o gerencia gera a corrupção. Então você tem esse problema. E o segundo é que mesmo que não gerasse a corrupção, a burocracia tende a crescer, como o Weber dizia, e ela se transformar numa instituição que quer sobreviver. Lógico, né? lógico. E ela esquece o objetivo dela e o objetivo passa a ser ela própria. Né? Então você tem esse problema da gerência desse dinheiro. E o segundo problema é o resultado, porque não é só a gerência do dinheiro, é também a gerência do próprio serviço. Então tem aquela velha disputa, né? Se o bar gerado por alguém que não é dono dele é melhor do que aquele bar gerado e gerenciado, né? Criado e gerenciado pelo seu dono. Né? Também tem essa discussão, o dono tem que estar no caixa para o bar funcionar ou não? Né? O dono tem que estar na cozinha para o bar funcionar ou não? Tem as velhas discussões que todo mundo que não é professor universitário já passou. Os professores universitários não conhecem a discussão porque eles são professores universitários, mas quem já fez alguma coisa na vida que não isso, já tentou fazer algum negócio, sabe como é que essas questões são pertinentes. Né? Agora, isso é um lado da discussão. Agora, o outro lado da discussão, que não é mais a discussão do Nozick, que é a discussão atual do Sloterdijk, que é um filósofo alemão, vivo, né, e que tem até um programa de televisão chamado Quarteto Filosófico. Ele põe uma outra discussão. Qual? Ele põe uma discussão que tem dois outros polos que no Nozick não tem. Qual? Primeiro, a questão dos impostos, o Sloterdijk não fala no fim do Estado. Ele fala no quê? Numa gradação dos impostos. Como assim? Uma parte dos impostos continua funcionando, mas uma parte daquilo que é necessário para manter certos serviços passa a vir de donativos. Um grupo de pessoas... Muito ricas. Não necessariamente muito ricas. Não necessariamente? Não necessariamente. Por quê? Porque é o grupo de pessoas que pode fazer a doação. Entendi. Com quanto pode... Com quanto poder lógico, colaborar. porque veja, a nossa classe média faz doações. Nossa classe média... a nossa classe baixa também faz doações. Todo mundo tem alguma instituição para quem você dá dinheiro. Sim. Então a doação não é nenhum absurdo. Ela existe na sociedade em vários graus. Só que isso seria mais reconhecido do que já é. Né? Bom, então você tem essa parte crescente, o incentivo ao donativo. Só que esse donativo não vai para o Estado. Ele vai direto para as instituições sob escolha de quem doou. Então, isso seria o quê? Uma parte do dinheiro necessário para que os serviços da sociedade funcionassem viria de donativos deste grupo enorme de pessoas. Por que isso? Aí entra a questão filosófica. Só falar uma coisa, mais ou menos o que o governo deixa a gente fazer, dando 1% do nosso imposto de renda para alguma instituição do qual a gente queira colaborar. O governo... Você veja que esse é o problema. E agora, né? 6% para algumas organizações de esporte, né? 6% do imposto de renda para... Mas volta... Então, mas esse é o problema que o Sloterdijk levanta. Qual? O problema é que esse tipo de mecanismo de imposto, eu imponho a você que você pague. Sim. Ou o mecanismo onde eu não cobro imposto de renda para você porque eu vou pegar o seu dinheiro e vou pôr em outras coisas. Esse tipo de coisa não gera, o Sloterdijk está falando,
algo que é necessário para que uma sociedade viva. O quê? Solidariedade. Ele não gera. Ah, interessante. Ele vai por esse lado, mas da solidariedade. Ele vai pelo lado da origem da economia política, que é uma origem não econômica. A economia política é uma matéria moral. Ela nasce como filosofia moral. Depois que ela... Né? O Sandel, o Michael Sandel, é um autor que vem dizendo isso, né? Que ele quer trazer de volta a discussão econômica para o campo que ela se originou, que é o campo moral. O Sloterdijk está fazendo exatamente isso. Ele começa em 2009, 2010, com textos onde ele inicia com uma crítica ao Estado, enquanto um Estado que tem que expropriar das pessoas para poder fazer o serviço social. Né? Ele faz uma crítica disso e depois ele vai para este campo da proposta. A proposta de aumento do donativo e de diminuição daquilo que é imposto. Certo. Porque ele não está visando a questão de resolver o problema econômico tecnicamente como um economista. Ele está pensando na ideia de solidariedade. Se eu faço donativos e eu sou identificado, a minha identidade é de quem faz donativos para que a sociedade funcione, eu passo a ter uma identidade social que me irmana com aquele outro que também faz donativo. Sim. Então eu começo a criar o quê? Eu começo a criar uma camada de protetores daquela sociedade. Olha, eu vejo muito do que a gente está conversando aqui sobre essa utopia do Nozick. Do Nozick ou do Sloterdijk? A do Nozick eu vejo muito na sociedade americana. Sim. Eu sei que para nós brasileiros é um pouco mais difícil imaginar isso, porque a gente depende muito do Estado, né? Quer dizer, E na Alemanha também. O Sloterdijk está falando. Exatamente. Então, assim, para uma país sociedade, uma sociedade onde você depende do Estado para tudo, aqui no Brasil, tentar fazer uma discussão sobre transformar a universidade pública em universidade pública, porém paga, como funciona nos Estados Unidos, é algo assim completamente fora de discussão, né? A gente depende do Estado, o Estado brasileiro é uma mãe, e a partir do governo Lula isso ficou mais claro ainda, quer dizer, se transformou em uma mãe mesmo. Se você precisa de saúde, educação, tudo você acha que, olha, eu estou contribuindo com o imposto, eu tenho que receber tudo isso de volta. A gente vê um problema com... mas esse tem um problema, né? Por quê? Não, porque para muitas pessoas o Estado é uma mãe. Isso, e para outros... Para outros ele é uma madrasta. É uma madrasta, isso que eu ia falar agora. Porque você paga o imposto e isso, eu ia não, falar não agora volta. Isso. Né? A classe média tem um problema com o Estado, que eu acho que é... Porque se a gente pensar, a população muito mais pobre tem um Estado como uma mãe. Os ricos também têm o Estado como mãe. Primeiro porque... Porque as companhias deles entram em falência e nós fazemos a socialização de perdas. Exato. Nós pagamos. Outra coisa, nós pagamos quando as empresas deles falem e entram em falência. E outra coisa, eles entram em licitações o tempo todo e é o Estado o grande financiador dessas empresas, seja de construção, no ramo de livrarias mesmo, de livrarias, de editora, tudo que a gente imaginar. Uma empresa hoje em dia, para sobreviver no Brasil, ela precisa de alguma... Comunicações, desde a carteira que vai ser feita e vai ser vendido lá para o Congresso ou vai ser vendida para uma escola. Toda empresa hoje em dia no Brasil, ela depende do governo. As de comunicações já ficou mais do que claro. Não tem um jornal que não tenha milhões de propagandas do governo e muito bem pagas. Né? Ou então a própria compra. O governo compra. O governo compra as revistas. Então, isso todas que eu falei, elas as grandes editoras dependem do governo agora, porque distribui nas escolas e tudo mais. Quer dizer, toda empresa brasileira, para ela sobreviver, ela já aprendeu que ela precisa tirar um tequinho do governo. Então, a gente tem aí, de um lado, a população muito pobre, carente, que depende do Estado para tudo, e a população muito rica que depende. E aí, nesse meio, ficou a classe média, que chora, que tem o governo como madrasta, porque mas que sabe depende, muito bem. mas que nesse esquema, Fran, também depende. Por quê? Porque a falência de uma companhia, ela não é um problema. Não, lógico. Ela não é um problema para o dono da companhia. Ela é um problema Mas social. Por isso que a gente... Por isso que é lógico. Por isso não é porque o governo é muito... Vai passar por cima de todo mundo, muito bom, e vai dar o dinheiro. Eu não estou falando sobre isso. Mas assim, a nossa vivência do dia a dia, qual é? É a de, por exemplo, a classe média paga um número alto de impostos, quase...
são 5 meses trabalhados já do ano para pagar imposto. Principalmente a classe média que é funcionário público, né? Porque já é retirado na fonte, no caso. E não só, dos outros trabalhadores os outros também. trabalhadores também, 33% retirado já na retira. fonte. E aí tudo mais que você compra, você paga E é imposto. alto, é uma retirada na fonte Alto. A gente e é estava alta. conversando sobre isso agora há pouco, né? A gente falou assim, o Brasil é o quê? O que mais paga imposto no mundo? Não é. Por incrível que pareça, não é. Porém, no ranking, ele é aquele que mais retira e que menos devolve. O Brasil é sim o país que mais... Em termos de racionalidade, Isso, de ele é menos racionalidade, aproveita. ele é o que menos aproveita esse dinheiro, né? Então, você sabe muito bem, quem for de classe média, você paga muito imposto e você tem que pagar um plano de saúde, você tem que pagar a escola dos filhos, né? Sim. Blá, 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 todas essas coisas que a gente já sabe bem. E eu vejo na sociedade americana, eles não têm essa dependência do Estado, nesse sentido. Pelo menos não com coisas básicas, que seriam os 3 pilares aí, segurança, saúde e educação. Tudo é privado, né? Ou público, porém pago, como no caso das universidades, como no caso de segurança, muitas vezes lá, a saúde mesmo, não existe um SUS. O Obama agora, recentemente, conseguiu aprovar uma lei que os próprios seguros de saúde iriam atingir uma parte maior da população, porque não é assim, você realmente não tem a quem recorrer quando você fica doente, ou você vai pagar o hospital, você ou você não paga. Porque a sociedade americana está mostrando uma grande camada de pessoas pobres, né? Até porque o fluxo migratório nos Estados Unidos nunca para, você está sempre, uma sociedade que está sempre recebendo gente, então você tem um aumento aí de uma camada pobre que sempre existiu, mas que os Estados Unidos nunca admitiram claramente, né? Como agora o Clinton já estava admitindo, os presidentes democratas já estavam admitindo e cobrando, né, uma participação do Estado maior. Principalmente nessa questão de saúde, né? Porque quando você fica doente, sabe muito bem, você não tem onde recorrer. Vamos supor, a gente sabe até no SUS, a gente tem muito problema aqui no Brasil, mas de uma forma ou de outra ainda se tem um lugar para recorrer. No caso dos Estados Unidos, eles não têm, ou você tem o dinheiro ou você não tem. Tudo bem que eles atendem, você vai para um hospital, você é atendido lá, só que você fica com a dívida, né? E as pessoas às vezes não entendem um pouco também o porquê que não tem. Né? Porque não é eu queria... não é que não tem porque os Estados Unidos é uma terra selvagem. Não não tem porque o princípio do liberalismo americano, ele convive com uma contrapartida comunitarista, digamos assim. Isso Quer dizer, o liberalismo americano nunca foi um liberalismo solitário, como as pessoas imaginam. Ele sempre foi um liberalismo individualista, mas ele nunca foi solitário, porque ele sempre conviveu com uma outra parte que é um comunitarismo vindo do fato dos Estados Unidos ser uma nação etnicamente plural. Tem várias etnias. Então, este comunitarismo sempre funcionou com o polo de emanação da solidariedade, para contrapor ao individualismo liberal que essa sociedade sempre cultivou. Então, isso é interessante porque isso faz parte da própria doutrina religiosa protestante. Eu sou individualista, eu cultivo a individualidade, eu cultivo o self-made man, né, o homem que se faz sozinho, porém, na hora de certas situações de dificuldade, eu conto com a comunidade, né, que é gerenciada pelo pastor. Sim, mas não só nessas várias dificuldades, só que você tem no pastor essa figura, né? Tanto é que a gente tem muito nos Estados Unidos escolas que são escolas da igreja. Seja católica, seja protestante, seja presbiteriana, são escolas, quer dizer, você não vai colocar seu filho numa escola pública, você coloca o seu filho na escola da igreja. Mas outra coisa de diferença que eu vejo com o Brasil é que nessa figura do pastor não fica só como aqui no Brasil a gente vê no pastor mesmo, só, quer dizer, a única pessoa o único lugar onde a gente encontraria caridade, digamos assim, seria na igreja. Não, lá nos Estados Unidos, quando a universidade pública chama os ex-alunos e passa o chapéu, literalmente, né? Ele tira, o reitor tira o chapéu e passa o chapéu para todo mundo colocar o dinheiro dentro. Realmente você tem um grupo de pessoas colaborando, de ex-alunos colaborando com a universidade. Você tem não só
na universidade. Você tem uma série de outras instituições em outras americanas. Instituições também, sim. Museu, uma série de outras Tudo funciona assim lá, tudo. Que depende do donativo. Isso. Então, isso que filosoficamente na Alemanha é uma grande novidade posta pelo Sloterdijk na discussão dele, né? Não é uma grande novidade nos Estados Unidos e não posta na discussão do Nozick. Então, é isso que é interessante, né? Quer dizer, o Nozick não vai pela ideia do donativo, ele vai pela ideia da privatização. Por quê? Porque o donativo, na sociedade que ele vive, já existe, já é comum. Nos anos 70 já é algo comum. Não é alguma coisa que ele poderia falar como novidade. Sim. A novidade que ele está falando é o fim do Estado. Agora, na sociedade alemã... Eu só queria que você me explicasse uma coisa disso, Paulo, antes que você... Quando o Nozick fala isso, sobre ser tudo privado, então, no caso, sem ter... Vamos esquecer essa parte da solidariedade. Como funcionaria isso? Eu teria sempre, vamos supor, todas as escolas de várias faixas de preço? É assim que funciona? É porque você sempre tem 3 possibilidades, né? Ou você tem a situação privada, o empresário ganhando dinheiro com uma instituição, seja ela um museu, seja ela um hospital, seja ela a companhia de dança, seja ela o time de basquete, seja ela a escola. Sei lá o que é que o empresário vai fazer. É um negócio como outro qualquer. Isso é uma situação. Certo. A outra situação é uma corporação. Eu tenho um hospital de médicos. Okay. Os médicos, um grupo de médicos inventou de montar um hospital. Né? E aí eles vão tentar financiamento de várias maneiras. Cada um dedica um pouco do dia. Pode ser também. E você tem uma terceira situação, que é a situação anarquista tradicional, que não é nem a corporação nem a privatização, é a cooperativa. Isso tem uma tradição nos Estados Unidos libertária, que vem do campo conservador, mas também vem do campo anarquista socialista. Por quê? Porque o movimento libertário americano foi forte e deixou raízes. Tanto é que o nosso 1º de maio é tirado da morte de 4 anarquistas americanos. Eles não comemoram, mas a gente comemora. Lógico que eles não vão comemorar, eles mataram os caras, pô. Eles comemoram o 1º de maio no outro dia. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte, você tem essas 3 possibilidades. Você não tem só a possibilidade da privatização, você tem a possibilidade da cooperação, da cooperativa e da corporação. Certo. A própria universidade, nas suas origens, nasceu como corporação. Era um grupo de professores que recebia pessoas. Porque quando as pessoas leem o Nozick, eu vejo que a crítica das pessoas é sempre não entender que existem essas 3 divisões, essas 3 possibilidades, quer dizer, e acham que é assim, olha, isso é típico do americano. Tudo é privado, então tudo é para ganhar dinheiro, tudo é do capitalismo, tudo é do lucro. E isso acontece o quê, né, segundo as palavras deles? Acontece como no Brasil, que existe um cartel nos postos de gasolina, onde todo mundo combina um preço, coloca-se um preço altíssimo e ninguém pode alcançar aquilo e blá blá, você já conhece bem esse discurso. Né? Você tem, a sociedade americana tem uma luta histórica contra o cartel. Por quê? Porque todo mundo, nenhum americano é suficiente... Pô, eles estão com o capitalismo há anos funcionando, né? E todo mundo sabe que o capitalismo tende ao monopólio. Então você vai criando uma série de leis para manter a concorrência funcionando. Isso não é fácil. Não é fácil lá, não é fácil aqui, não é fácil em lugar nenhum, porque a tendência do capitalismo não é a competição. A tendência do capitalismo não é a sociedade de mercado competitiva. É a sociedade de mercado não competitiva. Exato. Né? Por quê? Porque do mesmo jeito que os trabalhadores podem combinar entre eles sindicatos, os patrões podem combinar entre eles um preço e comprar os pequenos, que é aquela tendência que a gente já conhece. Sim. Agora, o problema não é muito esse, porque isso você consegue, de certo modo, regularizar com um conjunto de leis. O problema é o não entendimento disso, dessa sociedade, por nós brasileiros, mas também pelos alemães. Por quê? Porque quando o Sloterdijk fez essa ideia, né, de colocar o donativo, apareceu isso para a esquerda alemã, principalmente para os herdeiros da escola de Frankfurt, como sendo uma proposta neoliberal de privatização, de fim do Estado, né? Quando na verdade não era isso. Quando, na verdade, a ideia era, né, não tem o fim do Estado. O que tem é uma introdução de um grupo cada vez maior
de doadores. O Sloterdijk, dizem que quando o alemão bota a mão numa coisa, a discussão sempre é metafísica. Né? Enquanto que o inglês e o francês... pragmático. A francês é uma discussão política, sim, o americano é uma discussão pragmática e o alemão é uma discussão metafísica para o mesmo problema. Né? Mas por que é uma discussão metafísica? Por quê? Porque na discussão do Sloterdijk aparece uma metafísica na jogada, que é a metafísica moral. Por quê? Porque está se discutindo aí a natureza humana. Eu quero que a gente fale sobre isso, porque ele tem a parte dele sobre a questão da solidariedade. E aí sobre a inveja, que eu acho que é a melhor parte, que eu acho fantástica. Mas antes, eu queria que você falasse um pouquinho a diferença, os dois falam sobre um estado mínimo. Né? E como que funcionaria esse estado mínimo? Como que funciona na utopia deles esse estado mínimo? Tem uma diferença aí entre os dois. O problema todo, Qual Fran, que é o papel do estado mínimo? O problema todo, Fran, é o nosso entendimento na filosofia. Veja, essa discussão, eu não quero trazer a discussão para o jornal, né? E nem para a política, e nem para a internet, que essa discussão ela é uma discussão mais sofisticada do que isso. Ela é uma discussão de filosofia política, da maneira como a gente lê filosofia política moderna. Então, a maneira como a gente lê filosofia política moderna, na escola, tanto na Alemanha, quanto nos Estados Unidos, quanto aqui, a gente começa dando muita importância ao Rousseau. Todos nós fazemos isso. Sem dúvida, é a nossa base, não tem como. Né? Todos nós começamos. A gente começa na questão da República, Montesquieu, isso. Divisão dos três poderes. Na questão do príncipe, do político, Maquiavel. Isso. E na questão econômica e social, Rousseau. Por quê? Porque o Rousseau começa, né, a discussão por um eixo importante para nós, que é a questão da liberdade. Então, o homem nasce livre, no entanto, ele está em todos os lugares sob ferros. Rousseau diz isso. Mas só que o Rousseau diz mais uma outra coisa. Ele diz, o problema todo da política e da organização da sociedade, né, é que um homem, um belo dia, chegou, fez uma cerca na terra e disse, isso é meu. E aí começa o problema. Sim. Então, se nós partirmos de Rousseau, se nós tivermos como ponto de partida Rousseau, tudo que nós fazemos daí para diante é tentar, né, minimizar este efeito do roubo primordial. Ou seja, esse primeiro homem roubou o que era de todos. O que era de todos. Então, tudo que nós temos que fazer agora é tentar diminuir este roubo, fazendo o quê? Uma redistribuição. Então, o Estado aparece aí para fazer o quê? Né? Para diminuir este roubo. Então, aos proprietários, porém o Estado tem que cobrar imposto desses proprietários e devolver para toda a população. Então, o que o Sloterdijk está dizendo? Ele está dizendo que esta filosofia política pode ser lida como sendo uma acusação. De que maneira? Nós estaríamos engolindo uma acusação velada e às vezes explícita de que esses homens proprietários são ladrões, eles roubaram. Então nós estaríamos, durante toda a discussão da filosofia política, tentando fazer justiça, não de maneira neutra, mas de uma maneira acusativa. Por quê? Porque nós estamos fazendo justiça diante de um ladrão que nos roubou. Então o Estado tem que fazer o quê? Roubar de volta. Então a discussão fica uma discussão entre ladrões. É interessante isso. Então o Sloterdijk começa essa discussão dessa maneira, e isto, se você não tem a cabeça aberta para poder escutar essa conversa, você vai embora. Por quê? Porque toda discussão de esquerda que está presente na nossa tradição não admite que nós estamos chamando os proprietários de ladrões. No máximo, a gente vai até o Proudhon e diz, a propriedade é um roubo. Né? Mas a gente não admite que o próprio rico é o ladrão. Nós não admitimos isso, embora isto seja o que o Rousseau está dizendo. Mas a quatro paredes, nós admitimos. Então, nós a quatro paredes, nós concordamos que o Estado roube de volta e devolva em torno de impostos. Esta mentalidade rousseauista estaria, para os Sloterdijk, distribuída
entre nós, estudantes de filosofia política. Sem dúvida, não só. Eu acho que é o senso comum. De tal maneira, né, que nós não conseguiríamos nunca sair desta ideia da criminalidade do rico. Você tem razão. De modo que quando isso é muito interessante, por quê? Porque isso impede que a gente saia deste campo do Estado que cobra aquilo que é o imposto. Por quê? Porque tem que impor. Porque o ladrão não vai devolver nada se não impor. Exato. Né? Só que a ideia do donativo, ela vem para quebrar isto. Por quê? Porque eu não vou chamar ninguém de ladrão. Eu vou sair deste campo da ladroagem. Eu vou apenas dizer o seguinte: quem quiser ter orgulho de manter esta sociedade funcionando, essa instituição funcionando, que faça a sua doação. Então eu chamo outras forças. Ao invés de eu chamar forças que mexem, né, com o negativo, com a ladroagem, eu chamo forças que mexem com a identidade do orgulho. O Sloterdijk diz que isto é trocar a energia do Eros pela energia do Timos. Sair do campo da energia erótica, a energia do amor, para o campo da energia timótica, a energia do orgulho. Por que ele está falando isso? Porque a energia que nós temos na nossa sociedade, que mobiliza as nossas forças psíquicas, sendo energias eróticas, elas são energias do eu quero você para mim, eu quero tal coisa para mim, eu quero aquilo para mim, aquilo é meu. Então, ela desencadeia a posse, os ciúmes, a propriedade, o agarrar. Isso é completamente diferente da energia vinda do Timos, diz o Sloterdijk. Por quê? Porque o Timos é aquela parte da alma, na teoria do Platão, né, que não é nem o intelecto, nem os instintos. É a parte intermediária da coragem, do orgulho, da ira, da raiva, da disputa, né? Tanto é que o Timos é desenvolvido em quem? No intelectual? Não. No trabalhador? Não. Em quem? Nos guerreiros, aqueles que vão proteger a sociedade, aqueles que vão ter orgulho de dizer: Atenas funciona por mim, Esparta funciona por mim. Por quê? Porque eu não administro, nem trabalho, mas eu cuido, eu a mantenho. Então, este orgulho timótico pode ser o orgulho e, portanto, a energia psíquica dos doadores. Aqueles que falam: eu não comando a sociedade, nem eu estou na linha de produção, pelo menos não agora, mas enquanto doador eu a mantenho, eu sou o equivalente ao soldado da República do Platão. Eu a mantenho, eu mantenho essa sociedade. Eu faço questão de fazer a doação, né, do mesmo jeito que o soldado faz a doação da sua vida. Então, esta identidade do doador traz uma outra característica para a sociedade. Traz um grupo grande, crescente, porque você pode transformar todos em doadores. Sim. Cada um pode doar muita... Né? Lógico. Nós já fazemos isso, né? Só que você cria uma identidade. Quem? Os mantenedores, os cuidadores, os guardiões daquela sociedade. Isso criaria um outro tipo de solidariedade. Por quê? Porque você não tem mais ladrões. Você não tem mais quem pegou a propriedade e não tem mais o Estado para pegar de volta e distribuir. O que você tem? Doadores. Pessoas que positivamente querem contribuir com aquela sociedade. Por quê? Porque elas têm o orgulho de fazer aquilo funcionar. Isso é utópico? Claro que é. Sim. Na Alemanha, no Brasil. Mas nós não temos exemplo no mundo de que isso funciona? Tem nos Estados Unidos. Né? Ele não, o Sloterdijk não fala isso, mas está claro que ele está se referindo, né? Está claro que nenhuma utopia é completamente inédita, né? Ela sempre tem alguma coisa que... Né? E os doadores. É claro que a gente pode... Né? O Zizek, por exemplo, que é um pensador esloveno, né? Também um filósofo de TV, já esteve no Brasil, tem muito mais tradução aqui do que em qualquer outro lugar, né? Ele faz uma crítica ao Sloterdijk. Ele diz que os capitalistas não vão fazer doação. Os capitalistas só fazem doação depois que eles já exploraram muita gente, né? Tipo o Steve Jobs ou o Bill Gates, né? Mas ele
o Zizek não está entendendo que o Sloterdijk não está falando dos capitalistas e dos grandes ricos. Ele está falando de todos. Ele está falando de donatários. Agora, esses donatários pode ser o cara mais rico, mas pode ser qualquer um de nós que põe o seu R$10 para a PAI no final do mês. Lógico. Né? Ou põe R$20 para a Sociedade de Protetores dos Cachorros. Quer dizer, o grande problema é que eu vou doar sob a minha direção. Eu não vou doar e deixar o Estado gerenciar. Eu vou doar diretamente para quem eu quero. E isso muda tudo, Fran. E para aquilo que você se identifica. E para aquilo que você se identifica, isso muda tudo, porque isso traz o quê? Os donatários com identidade de donatários para aquela instituição. Exato. E isso gera um outro tipo de solidariedade. Neste ponto, o Sloterdijk está fazendo uma proposta com base filosófica que não é nada boba. Não, sem dúvida. E que se você tem a cabeça aberta, ela não é para você adotar isso. Eu não estou conversando aqui de política ou de economia, estou conversando de filosofia. Quer dizer, é para a gente poder pensar outros mecanismos que existem, senão a gente fica preso. É para pensar a sociedade diferente daquela sociedade com a gente está vivendo. A gente fica preso a segunda-feira. Um cara de direita chora pelos empresários, depois na quinta-feira um cara de esquerda chora pelos trabalhadores, que é a imprensa nossa. Eu vejo que a gente sempre tem alguma coisa do qual é a nossa paixão, do qual a gente se identifica. Então, muitas pessoas são com crianças de rua, né, outras pessoas com os idosos, eu, por exemplo, com os animais. Então, você vê que é uma coisa que daria realmente para organizar a sociedade dessa forma. Por quê? Quando vem o imposto... Não, na verdade, todas as sociedades têm esses grupos de já tem. O grande problema que o Sloterdijk está dizendo, e que talvez na Alemanha isso não seja claro, mas para nós e nos Estados Unidos é claro, quer dizer, o grande problema é que isto ganhe um canal de funcionamento onde esses grupos possam ter orgulho de ter essa identidade. Exato. Porque é aí que você vai mexer com a solidariedade. É assim mesmo. Então, isso que eu ia falar, porque mexe mesmo quando eu contribuo com os animais. Porque eu me identifico com a causa, eu gosto disso, eu tenho orgulho de ajudar, seja financeiramente, ajudar ali mesmo na causa e tudo mais. E você cria mesmo um grupo de amizades, de mesmos interesses, você junta pessoas completamente diferentes, mas que estão ali lutando por uma mesma causa, né? Não precisa ir longe, né? Não, nossa, um exemplo claro. Qual é o time que compra mais camisa original? O do Corinthians. Corinthians, é o time de pessoas mais pobres, no entanto é o time que mais contribui na compra de camisas originais que são mais caras. Por amor. Então acabou, então não é assunto. Então tá claro que você tem uma energia timótica, né? Tem essa energia na nossa sociedade, ela já tá presente. Por quê? Porque quando eu falo da universidade... Não é porque nós passamos a uma outra concepção de alma que a concepção de alma do Platão não vale mais. Ele não é nenhum bobo. Se você quiser usar aquela concepção de alma, ela vai ter espaço para você usar. A energia timótica, que é a energia que mobiliza o soldado para que ele use da ira, porque o soldado é aquele cara que usa da ira não para ficar raivoso, ele usa da ira para proteger a sua cidade. Essa é a ideia. Exatamente. Essa é a ideia. Não é para ele usar da ira contra a cidade, é para usar a ira contra o inimigo da cidade. E quando eu falo para você, quando eu falei do exemplo das universidades americanas, quando o reitor chama esses alunos para irem ali participar de uma convenção e passar o chapéu, não é algo imposto. Sai da forma assim, olha, você tem a obrigação de ir porque você estudou aqui, você tem que ir lá dar esse dinheiro. Não, é uma identidade com a universidade, é um reconhecimento por ter passado naquele lugar e ter se tornado uma pessoa de sucesso, é um amor por aquele lugar onde passou alguns anos da vida. Tem toda uma identificação, como mais ou menos aqui a gente poderia dizer que tem com a APAI, por exemplo, que eu acho que é uma entidade... Infelizmente, no nosso caso, mesmo as universidades cuja origem é esta, elas mesmas, estando no Brasil, não cultivam esta coisa. Né? Você vê que o Mackenzie não cultiva. O Mackenzie não cultiva isso, é interessante. E a PUC muito menos. Né? Mas o Mackenzie tem essa origem, digamos, mais protestante, né? de realmente... Mas nós não cultivamos isso. Nós não cultivamos. Nós não cultivamos essa ideia, por quê? Porque nós mitigamos
a ideia de que nós podemos ter orgulho. Porque, veja, Fran, veja só, no Brasil, há uma tendência, né, de você não poder ter orgulho, né, porque a nossa religião é uma religião de humildade. Então ninguém pode ter orgulho. E, sendo uma religião de humildade, também ninguém pode fazer e aparecer. Né? Se você faz uma doação, você tem que fazer uma doação escondida. Né? Você tem que fazer um ato de benfeitoria escondido. Porque se você aparecer, não pode, já está configurado o pecado. Né? Tem que fazer a boa ação no quieto. Isso é uma doutrina cristã católica, que não necessariamente é uma doutrina cristã protestante, não necessariamente. Né? Você tem um veio da possibilidade de você realmente aparecer. Por quê? Porque na doutrina da predestinação protestante, principalmente no caso americano, como o Weber deixou claro nos seus estudos, se você aparecer, significa que você é predestinado. Então é muito importante aparecer. Exatamente. É muito importante ter sucesso. Exatamente, você ter sucesso, ter dinheiro. Porque você está indicando, né, que você encontrou o caminho de Deus. Que você já foi marcado pelo caminho e que então você é realmente uma boa pessoa. Isso é importante para você é escolhido de Deus. Isso é importante para você, mas é importante para os seus familiares, para a sociedade, né? Claro, né? Então é uma doutrina que levou, né? Que levou o protestantismo americano para um caminho inédito no mundo. Inédito. Né? Quer dizer, os Estados Unidos é uma sociedade inédita. A Europa não é igual, não tem nenhum país igual. Né? A América do Sul não tem nenhum país igual. Mas o Sloterdijk, ele fala também sobre a questão da inveja. Porque ele fala que a gente tem um grande problema na nossa sociedade, que é a inveja. Sim. Né? E ele fala que com essa nova forma a inveja também não acabaria, mas ela seria usada de uma forma boa. Porque, veja, isso. A energia timótica, a ira, ela tem a ver com ressentimento. Isso é verdade. Né? Porque as identidades, Fran, você está careca de saber isso também, né? Quer dizer, identidade não é só identidade positiva. As identidades de grupo, as nossas identidades sociais, elas também são negativas. Em alguns grupos, elas são só negativas. Você tem grupos onde toda a identidade dela é formada na negatividade. Só ressentimento. Só tem ressentimento. Tudo que é ser aquilo contra a opressão do outro. Então, a identidade do oprimido. Mas, veja, a energia timótica não tem só isso. Ela é uma energia de ira, de raiva, né, e de ressentimento. Mas ela é uma energia também de identidade, de orgulho. Porque o orgulho e o ressentimento, eles estão muito próximos um do outro. Sem dúvida. Né? Eu tenho ressentimento porque eu sou oprimido por você. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que você não reconhece as minhas qualidades. Então, uma parte do meu ressentimento ainda é orgulho. Por quê? Porque você não reconhece, mas eu, entre os meus pares, sei que tenho valor. Né? Isso é importante. Por exemplo, você fala assim, o que você faz? Eu luto capoeira. Você luta capoeira? Você luta uma luta de bandido. Você, né, no começo do século, né? Você luta a luta dos negros. Você é negro, portanto você luta a luta dos negros. Uma luta de bandido. Que foi até proibida aqui no Brasil. Proibida, ilegal. Então, deu uma identidade para você. Qual? Negativa. E você fica com aquela identidade. Você é o cara que luta capoeira e, portanto, você é bandido. Ok. Mas o cara vai embora e você vem para dentro da sua casa. Lá na sua casa não tem mais esse cara. Tem quem? Os seus pares, também negros, que lutam capoeira. E aí, né, aquilo que é o ressentimento contra o cara que não reconhece a sua luta, é o orgulho dentro da família de você ser o bom lutador da família. Lógico. Por quê? Porque ali aquilo é valor. Então veja, imediatamente
a identidade tem uma energia psíquica, que é o timos, que é a energia timótica, a energia dessa parte média da alma, né? Que era ressentimento enquanto você estava diante do branco escutando o discurso dele. Mas que rapidamente se transforma em orgulho na hora que você escuta o discurso dos seus pares, da sua família. O negro usou muito isso daí para poder resistir. Né? Por exemplo, a identidade religiosa. Comemorar na frente do branco o dia de Virgem Maria, mas ao mesmo tempo embaixo da imagem da Virgem Maria tem Iemanjá. E ele estar comemorando entre eles Iemanjá e não a Virgem Maria. Né? Isso mostra que o ressentimento, né, e o orgulho são partes do reconhecimento que forma a identidade. É isso que Sloterdijk está falando. Ao montar a identidade positiva, ou seja, somos aqueles que são os que fazem essa sociedade funcionar, porque somos os doadores, né? Uma identidade de doador. Nós vamos estar mexendo com um tipo de solidariedade, nós vamos estar mexendo com a distribuição da inveja e do ressentimento nessa sociedade. Portanto, nós vamos estar fazendo uma operação filosófica. Isso não aparece no Nozick. Por que aparece na Alemanha? Porque o alemão, quando mexe com qualquer coisa, vem metafísica no meio. Né? Ele filosofa, né? Ele sobrefilosofa as coisas. Né? Então a discussão ganha um outro patamar. E é interessante por quê? Porque a discussão do Nozick já tem 30 anos, e a discussão do Sloterdijk é agora, 2009, 2010. Né? E é interessante pelo seguinte também, pelo fato das pessoas não cultivarem as línguas, elas também não cruzam as informações. Realmente. Elas não cruzam as informações. Então quem lê em inglês fica lá, quem lê em francês fica lá, quem lê alemão fica lá. E a intelectualidade brasileira não cruza línguas e não cruza tradições. Por isso ela não põe em confronto essas utopias e não compara essas utopias. Né? E nós então vamos fazendo aquela coisa que é como é que chama? A nossa briguinha dual, né? Da política da esquerda e da direita, aquele arroz e feijão de esquerda e direita, que até agora não leva absolutamente a nada, porque não somos capazes de sair desse patamar e discutir as coisas de uma maneira um pouquinho mais sofisticadas. Né? E aí, tem pergunta hoje aí? Eu estou lendo algumas. A gente estava conversando sobre isso, sobre a questão de divisão de... Nossas corujas estão se beijando lá atrás. Estão apaixonadas. O César Marques trouxe aqui os dados recentes do IBGE, de que ainda 40% da nossa população é responsável só por 13,3% da nossa renda e 10% da população é responsável por quase 50% da nossa renda no Brasil. Já melhorou muito, mas ainda é uma desigualdade gigantesca, né? Mas isso não muda nada. Nessa discussão, não muda absolutamente nada. Funcionaria, a utopia dele está funcionando dentro da mesma forma essa discussão não importa se é uma sociedade rica ou pobre, com desigualdade ou sem desigualdade. Essa discussão, tanto a discussão do Nozick, como a discussão do Sloterdijk, elas não são discussões econômicas, elas estão dentro da linha do Sandel, ou seja, transformar a economia política, trazer a economia política de volta para suas origens, como discussão moral, discussão sobre o quê? Discussão sobre solidariedade, discussão sobre a capacidade de uma sociedade se... Porque essas pessoas não estão entendendo, é o seguinte, é que uma sociedade, é que as pessoas pensam que a sociedade está funcionando. Elas não têm a dimensão de que a sociedade pode estar funcionando, mas está a um passo da anomia social, como o Durkheim falava. Uma sociedade pode se desagregar muito rapidamente. Então, a questão da moralidade e do tipo de solidariedade que está envolvido aí é fundamental. O brasileiro não tem essa dimensão. Por quê? Porque as nossas guerras de unificação, a chamada pacificação nossa, é muito longe. Mas, por exemplo, existia... nós estamos assistindo uma situação hoje, né? A Ucrânia. A Ucrânia está em pé de guerra. Por quê? Porque uma parte do governo quer se manter com relação ao antigo Império Soviético,
E a população não quer, a população quer se unir com a Alemanha Ocidental, com a Europa Ocidental. A população quer se ocidentalizar. Então, isso pode gerar uma anomia, sim, pode gerar um desgoverno total. O que está em jogo aí? O que está em jogo aí é uma questão econômica? Mas o que está em jogo é um tipo de solidariedade. Eu não quero mais a solidariedade com os russos. Eu quero a solidariedade com a Europa. Eu não quero mais fazer parte do Oriente. Eu não quero mais fazer parte das repúblicas socialistas soviéticas. Eu quero fazer parte da Europa capitalista. Isso é o quê? Por quê? Porque eu quero um outro tipo de solidariedade. Eu quero um outro tipo de convívio. Eu quero um outro tipo de conversa. Eu quero um outro tipo de participação na língua. E vamos pensar mais uma utopia contemporânea? Você acha que eu teria como pensar o Rawls dentro dessa utopia do Nozick e do Sloterdijk? Estou explicando, né? O Rawls ele tenta garantir o básico, o essencial para todos. De forma do qual eu possa me desenvolver plenamente e ser aquilo que eu quero ser, a gente fala muito de sociedade desigual, todos nós somos diferentes, então talvez uma sociedade desigual não seja o problema é uma sociedade que não garante o acesso a tudo aquilo que a gente necessita. Veja só, Fran. Como que a gente poderia pensar? O Rawls faz uma teoria da justiça, ele não faz uma teoria do Estado. Isso é importante dizer pelo seguinte, por quê? Porque o que ele faz? Ele põe dois princípios, que, resumindo ao máximo, é o seguinte, né? Todos nós temos que ter liberdade. Isso. Só que, né, a liberdade das pessoas não pode levar as pessoas, né, a desconsiderar completamente, né, uma parcela da sociedade que são os menos necessitados. Então, dependendo de como a minha liberdade, os mais necessitados, dependendo de como a minha liberdade evolui, ela tem que contribuir para que os mais necessitados não sejam mais necessitados. Ok, isso é uma teoria da justiça. Agora, quem é que vai executar isso? O Rawls não fala que é o Estado. Ele não fala. Portanto, essa teoria, do ponto de vista da discussão da privatização ou da discussão do Sloterdijk, do aumento do donativo, é neutra. Numa leitura guiraldeliana, ela é neutra. Ela pode servir aos dois. Pode servir aos Sloterdijk, sim, por que não? Porque não está dizendo, o Rawls não está dizendo que é o Estado que tem que fazer isso. Ele está dizendo que a justiça tem que funcionar assim. Nós é que temos uma mentalidade estatizante tão grande, né? Que nós... É interessante, quando eu li o Rawls, eu não consegui pensar não sendo Estado. Eu também, na primeira vez não. Mas eu li o Rawls, óbvio que era o Estado, não é interessante isso? Exatamente. Mas aí de começar a ler Sloterdijk, eu falei, que interessante. Então o Rawls poderia funcionar sem Você chegou no ponto que eu queria. Estado. Você chegou no ponto que eu queria. O que eu quero? Por que ler filosofia política com a mente aberta? Porque essa conversa nossa aqui, eu tenho absoluta certeza que tem um monte de gente que, mesmo escutando tudo, não vai entender mesmo. Porque o cara, Paulo e a Fran viraram neoliberais. Anarquistas, praticamente anarquistas. Porque o cara quer enquadrar você para poder raciocinar. Esse cara não adianta, você não vai fazer programa para esse cara. Né? Você vai fazer programa para aquele cara que está fazendo esse exercício. Né? Esse exercício de pensar. Usar do Sloterdijk para poder pensar coisas assim. Puxa vida, teoria da justiça do Rawls é neutra em relação a essas duas propostas. Ela pode ser o Estado que faça justiça, mas também pode não ser. Não, olha que interessante a gente começar a reler o John Rawls a partir disso. Né? Então, é nesse sentido que a gente faz o Hora da Coruja, né? Porque como é que a gente poderia fazer isso em outro lugar que não... Exatamente, uma forma, completamente livres para pensar. A Cibele fala que uma geração de oportunidades e igualdade, a igualdade está nessas oportunidades e não na divisão dos bens. Ela fala, não é mesmo? Não é isso que acontece? Porque a nossa ideia é de um socialismo, onde eu vou ter que pegar, até então, né? Todos os bens de quem é o mais rico e dividir, realmente botar todo mundo para morar e compartilhar daquele mesmo tanto de bens. E não é essa a grande questão. Pelo menos o que a gente pensa... Nessas teorias de filosofia política,
contemporâneas, realmente esta não é a grande questão. Né? A grande questão é fazer a leitura de uma outra maneira. Por quê? Porque essa questão, ela é uma questão histórica, Fran. Né? Há países onde você tem certas instituições que nasceram de uma maneira e não vão mudar. Né? Então não tem jeito de você mexer muito. Então essas utopias, elas não são geograficamente, historicamente datadas. Embora a gente saiba de onde vem, elas têm uma tentativa de abstrair. Né? Então, agora, é claro que na discussão básica, que o Sloterdijk está fazendo, ele está levantando um ponto importante quanto à leitura do Rousseau. Porque ele está fazendo o quê? Ele está descriminalizando, né, aquilo que o Rousseau, de certo modo, criminalizou. O Rousseau deixa pra gente aquela ideia assim, fomos roubados. Fomos roubados por quem fundou a propriedade. Isso, então, todos nós éramos classe média. Todos nós. E aí fomos roubados, existem os pobres, os muito ricos, né? Todos nós éramos o homem natural. Isso. Né? Ninguém era dono de nada. Isso. E todo mundo vivia muito bem. Então, esta é o quê? Né? É a ideia do homem natural russoniano, né? Que não é nenhum primitivo, é uma construção ficcional. Sim. Daí você cria a sociedade e o Estado. Mas cria fundado onde? Num contrato? Sim, porém num contrato onde está implícito nele um roubo. Por quê? Porque você já criou a situação do proprietário. E daí para frente, toda a discussão vai ser... E todo imposto seria uma forma de roubo também. Porque veja só, o cara fez o primeiro roubo. Eu vou roubar dele, só que eu vou roubar dele legitimamente. Por quê? Porque eu vou montar as leis de tal maneira que ele é o único criminoso, não eu. Portanto, veja, de Rousseau, passando por Marx para chegar em Lenin, toda expropriação que eu fizer de quem tem propriedade é legítima. Sim. Por quê? Porque eu estou tirando do primeiro ladrão. Isso. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Exatamente. Né? Quer dizer, eu não estou dizendo que eu, Paulo Guilherme, faço essa leitura do Rousseau. Mas eu estou dizendo que o Sloterdijk está ensinando a fazer essa leitura do Rousseau para que a gente possa entender o quanto nós estamos impregnados por uma criminalização de quem tem propriedade e de quem é o rico. E quando algo está muito impregnado na gente não consegue pensar nada fora daquilo. Não, mas essa é a dificuldade, consegue. Que é como a gente lê o Rawls achando que ele está falando do Estado. E aí começam a aparecer os preconceitos. Isso. Né? Os preconceitos que aí a gente começa a achar, não, né? Se o sujeito, a classe média é de tal maneira, os ricos são de tal maneira, os pobres são de tal maneira, que a gente começa a estigmatizar e não consegue pensar. Exato. Né? Quer dizer, o Sloterdijk está fazendo uma outra leitura do Rousseau, né? Que não é uma... o Sloterdijk está lendo o Rousseau de maneira conservadora. Não é essa a questão. Ele está lendo o Rousseau de outra maneira. De uma maneira que não é a maneira como Marx leu, não é a maneira como Lenin leu, não é a maneira... É uma outra maneira. Uma maneira diferente para a gente poder pensar. Uma maneira diferente que abre as possibilidades da gente pensar. Sim. Né? Porque a filosofia é imortal, gente. A filosofia é um clássico. Essa é a ideia. A gente vai sempre usar dos mesmos autores para poder falar sobre coisas completamente diferentes, coisas que até então eram completamente inimagináveis. Sim. Tanto é que a partir dessa conversa que a gente teve aí, já dá para começar a ler o John Rawls de uma maneira completamente diferente, com uma participação menor do Estado, que até então não era inevitável que a gente achasse que as pessoas acham, né? As pessoas acham que o Rawls é um estatizante. Eu vou ter que reler o Rawls, porque eu acho que eu vou descobrir muita coisa nele. Então, para encerrar o programa, eu tenho uma última pergunta. Já encerrar o programa? Eu tenho uma última pergunta que é do Rodrigo. Se a gente acha que ter partido, clube ou religião torna o ser humano limitado, seria necessário ter um lado? Não é que torna o semelhante limitado, é que o cara é limitado, por isso que ele procura essas coisas. Né? Porque mas acho que ele se põe como limitado. Por exemplo, a pessoa que se põe como limitada, né, quando ela participa de alguma coisa. Por exemplo, eu sei para onde o meu coração pende. Então, eu fico atento com ele.
Né? Eu fico atento, porque eu sei para onde ele vai pender. Então eu fico atento. Para não se tornar limitado. Você quer ver uma coisa interessante? Na novela, o Félix foi pedir perdão para a irmã dele. Aí ela não deu perdão, ele saiu. Ela falou assim, eu tenho vontade de perdoar ele. Mas todos nós estamos com vontade de perdoar o Félix. Todos nós. Ele, independente dele ser bom ou mal, ele ficou o quê? Um bom personagem. Então, a tendência nossa é perdoar. Então, eu, por exemplo, quando estou assistindo um programa de televisão, o meu coração pende para um lado, politicamente. Ele vai naturalmente. Então, eu me controlo. Peraí. Calma, porque isso vai fazer com que eu não enxergue as coisas. Então, eu me controlo. Excelente. Né? A gente tem que ver qual Por quê? Porque você é educado dentro de uma comunidade, dentro de uma família que leva você. Aí você tem que se controlar para quê? Para deixar as coisas acontecerem. Aí, aconteceu, bom, então agora eu vou avaliar. Agora, quando você julga a priori, né, o cara, né, o pai, o menino nasce, o cara veste a camisa do Corinthians nele, não, esse vai ser corintiano. Esse vai ser católico. Esse vai ser homem. Não vai ser corintiano, não vai ser católico e não vai ser homem. Por quê? Porque o filho não vai ser aquilo que o pai quer. Então as pessoas querem ser de esquerda e de direita antes de acontecer as coisas. Então entra um governo, ele é de esquerda, então eu sou amigo dele. Aí ele faz um monte de burrada e você continua sendo amigo dele. Não, ele só fez burrada. Ele fez burrada, tá certo. Ele fez burrada, você não pode ser de esquerda, porque ele é de esquerda e está fazendo burradas de esquerda e você continua na esquerda. Mas é que eu não quero ser de direita. Calma, porra. Deixa as coisas acontecerem. Precisa dar um título, né? Não precisa saber se deixa as coisas acontecerem. Por isso que hoje está falando para você, vamos conversar sobre utopias diferentes. Não vamos falar utopia conservadora ou utopia progressista. Vamos falar utopias diferentes. Excelente. São diferentes. E vou falar para você, o pessoal adorou. Eu recebi muitos comentários, principalmente hoje. Então, se você quiser buscar mais, procure esses filósofos. A gente falou sobre o Zizek, a gente falou sobre o Nozick. Eu fiz 3 artigos. A gente falou sobre o Sloterdijk. Você fez 3 artigos que estão no Terra, estão no seu blog também. Estão no... O blog giraldelli.pro.br. 4, porque depois que eu li o Safatli hoje... Na Folha, eu fiz mais um, porque... O Safatli tocou nessa questão da solidariedade pela via estatal. Ele acha que solidariedade é só o Estado distribuindo imposto. Certo. Aí eu falei, não, peraí, calma lá. Muito bom. Não é por aí que vai, assim, nossa Hora da Coruja nunca termina aqui. Ele continua a semana toda com discussão. A gente sempre recebe vocês na internet, é só ir procurar a gente. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Semana que vem a gente está de volta. Até lá.